Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast A Casa é Sua. Como de costume, fique à vontade, sinta-se em casa, né? Porque esse nosso podcast é A Casa é Sua. Quero aproveitar para te convidar para seguir o nosso canal, ele está crescendo. A gente percebe pelas métricas que muitas vezes até quem visualiza os nossos vídeos não nos segue. É bem importante você seguir o canal, porque esse conhecimento e esse conteúdo que ele é gratuito e de qualidade, ele vai poder chegar a mais pessoas. Hoje a gente trouxe um convidado que ele veio de outro estado, né? Vocês sabem que a gente grava por enquanto em Santa Catarina, né? A gente vai gravar em São Paulo também. Ele veio do Rio Grande do Sul e ele trabalha no mercado de alto luxo e ele cria ou ele ajuda a criar negócios, ele é o cérebro para que existam vários empreendedores. Existe uma marca, uma fábrica que tem lojas, que são franquias, espalhadas pelo Brasil, e ele é a pessoa que conecta uma marca, um empreendedor numa cidade para que isso possa gerar retorno. E tenho certeza que esse conhecimento ele vai ser muito, muito bacana, seja para você que já está nesse mercado, seja para você que trabalha com isso, ou até mesmo para você que sonha em ter um negócio bacana e rentável. Então, feitas as devidas apresentações. Obrigado pelas apresentações. Quero agradecer tua presença, Paulo. Eu costumo sempre falar que a partir de agora a casa é sua, né? Como diz o podcast. Obrigado. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre você, sobre a sua pessoa. Então vamos lá. Bom, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. O Michael, meu parceiro aí me trouxe esse desafio. Sabe que a gente na profissão de criador, de design, de arquitetura, a gente não tem muito essa coisa de falar, a gente prefere desenhar, né? Mas vamos lá. Eu trabalho realmente com uma empresa que é a SCA, então a gente trabalha diretamente nessa área de expansão da rede, através da criação das lojas e dos espaços de showroom, né? No Brasil todo e fora do Brasil. Então, o nosso trabalho é esse. Eu tenho um escritório de arquitetura com mais 4 sócios, que fica em Porto Alegre. A gente atua principalmente na área corporativa, mas também na área residencial e também de design de produto. Atendemos marcas como a SCA, nosso principal cliente, mas a gente atende a Sacaro também. Também nessa área de projeto de loja, de corporativo. Então, o nosso trabalho está muito focado hoje principalmente nessa área, além da parte residencial, e isso é interessante porque a gente consegue enxergar as duas pontas, né? Nós temos a parte do negócio em si, que é o corporativo da loja, e eu tenho o cliente residencial. Então a gente fica naquela, né, entre a cruz e a espada, né? Porque exatamente. Tentando equilibrar as maçãs. Exatamente, porque ao mesmo tempo que a gente tem um cliente que é um cliente corporativo que tem um outro olhar e é um negócio onde a questão é bastante dinâmica, porque envolve você ter que abrir um negócio. Então, quando você está... Vamos lá, vou abrir uma loja. Eu tenho um prazo para abrir, eu tenho um aluguel que eu estou correndo, então eu tenho uma necessidade de urgência. Aí eu tenho a outra ponta que é o residencial, onde o cliente é mais, eu quero um tecido assim, eu quero não sei o quê. Ele tem um tempo maior, ele tem envolvimento por gostos. Por gosto, né? E a casa dele. E a casa dele. Então, claro, a casa envolve realmente a identidade que a gente chama, ou as particularidades dele. Então, são 2 pontos diferentes. A gente consegue... E com essa atuação na área residencial, a gente traz muito dessas coisas do que o cliente, que nada mais é do que o mercado, né? Claro. As necessidades desse cliente para dentro de uma rede, né, de imóveis, e a gente consegue, né, transitar entre as duas pontas aí. Então, nosso trabalho é justamente como tu colocou e apresentou, essa ligação, né, entre uma marca, né, como a SCA, e a ponta, que é esse revendedor que vai, de certa forma, representar essa marca no mercado. É ele que vai estar levando adiante todos esses produtos, né, no mercado. E a gente vai conversar bastante, né, sobre como que é montar uma loja de alto padrão, né? Como precisa fazer para criar identidade, porque a gente está falando de Brasil e você falou até de exterior. Então, o Brasil é um continente, né? Uma Sim. coisa eu sei que a SA é da Serra Gaúcha, uma coisa é a Serra Gaúcha, uma coisa é cidades do Sul, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, de repente tem em Belém, talvez Sim, tenha também. em Manaus. São
cultura, regionalidades completamente diferentes. Né? E isso deve te gerar alguns... A gente vai falar bastante sobre isso, mas isso deve gerar alguns desafios, né, Paulo? A gente tem hoje... essa é uma das primeiras empresas a trabalhar uma ideia de identidade de rede, né? De ter um conceito de arquitetura para os seus... digamos, pontos de venda, pode ser chamados assim, ou showrooms, ou lojas, ou revendas, né? Como se quiser designar. Essa identidade sempre foi pensada e ela vem ao longo de uns 20 anos. Eu tenho de SCA completos esse ano 25 anos, que a gente presta esse serviço para a empresa. E isso tudo foi ao longo desses 25 anos, foi se aprimorando e evoluindo, né? Não se faz hoje o que se fazia, né? A gente não estancou isso, né? A gente vai acompanhando as mudanças de mercado, as mudanças de tendências de arquitetura e de negócios. E né? Quando começou, tinham muitas lojas? Tinham muitas unidades? 150. Tinha muitas? Na realidade, assim, quando a gente começou na SCA, a SCA ela atendia... na época ainda atendia alguns magazines. O que são os magazines? Magazine Luiza, Ponto Frio... varejo mas com valores menores. Então você tinha lá representantes, onde os representantes a gente chamava que tirava pedido. Então, quero tantos armários, 1.000 kits de 3 portas, 2.000 kits de não sei o quê. Então era assim que funcionava. Nós entramos na SCA e a empresa começou a enxergar que ela precisava ter lojas exclusivas e abandonar um pouco esse segmento, né? E foi ao longo, tanto que hoje não existe mais, né? Hoje é só as lojas exclusivas e o mercado exterior que se atende, e o mercado corporativo. Então, nesse momento, se estabeleceu. A partir desse momento, foi de maneira devagar, aos poucos, a gente foi começando a criar uma identidade para as lojas, de pouquinho, devagarinho, né? Foi indo, até que se chegou ao que a gente tem hoje, que foi uma evolução muito grande. Então, nesse momento, se estabeleceu isso, essa necessidade, porque a empresa enxergou que o caminho, e enxergou de uma maneira corretíssima, né? Porque era isso mesmo, né? Estava acertado o momento que ela decidiu ir para esse caminho. E nós acompanhamos todos esses momentos, né? E é uma quebra, é um rompimento bem significativo, porque imagina, você romper com um volume de pedido, de faturamento que não era pequeno, mercado, que era um mercado... E provavelmente já tinham algumas empresas que atendiam esse mercado, né? Então você ia ser que sim, acho que já tinha meio que entrante, né? Já tinha, eu acho que algumas marcas que já tinham lojas próprias. E isso é um desafio, próprias, né? Que eu digo exclusivas. Porque a gente até estava uma conversa antes aqui nos bastidores sobre uma visão de arquitetura e economista, né? A gente economista, a gente analisa número, retorno. Aí você falou, Éder, mas tem brand, tem marca, tem várias coisas e precisa investir para poder ter retorno. E nesse momento a empresa, ela, obviamente, é claro que a empresa nunca deixou de pensar em ter faturamento e ter lucratividade, resultado, né? Acho que nem é resultado que a gente fala mais. Mas naquele momento ela entendeu que talvez para ela ter o maior valor agregado e melhor resultado, ela tinha que ter um menor volume. Então, a fábrica da SCA é uma fábrica gigantesca no sentido de produção, é uma fábrica que pode produzir um número de produtos muito grande, muito gigante, porque ela atendia essa demanda. Mas naquele momento ela percebeu que ela tinha que sair disso e vender valor agregado. Aí você consegue ter, né, uma diferença nisso tudo. Quando a gente fala dessa questão de posicionamento de marca versus investimento versus, né, que é o que a gente estava discutindo antes, no fundo, obviamente que todo mundo quer ter resultado. Só que em determinado momento, eu acredito que você precisa, para esse resultado vir, você precisa, primeiro, saber o que você quer, quem você quer atender e como você quer se posicionar. Quando você tem esses pilares definidos como empresa, e isso não quer dizer que o que está certo é isso, o que está certo é aquilo, não. É a mesma coisa, o que você quer para a sua vida. Eu quero isso. Está errado, está certo? É você definiu para si. Então, uma empresa é a mesma coisa. Eu defini que eu quero atender esse público.
Tá errado? Tá certo? Bom, eu quero isso. Então, nesse momento, você começa a estabelecer o que é necessário. Em alguns, tu vai fazer um investimento mais alto, tu vai começar, para ter um posicionamento de marca, tu vai ter que abrir mão de algumas coisas. Como eu falei, a SCA tinha, acho que 150, 180 pontos de venda, né? Não eram lojas, né? Ou seja, ela vendia, depois começou a ter lojas e hoje a gente está em 32. Então, você vê a mudança... E provavelmente é um negócio mais lucrativo, porque nem sempre o volume, né? Exatamente. Aí existe... Isso eu não sei te dizer, porque eu sei números. Mas, não, né? claro, mas aí nós vamos usar uma pessoa que eu gosto muito, né? Nosso amigo Barsi, né? Que ele fala umas frases muito polêmicas. Barsi é um economista bem famoso, que é a pessoa física que tem mais grana investida em ações na bolsa, quase 4 bilhões e meio. E ele fala que tudo que só compete por preço, vender mais barato, uma hora vai quebrar. Tem os grandes magazines, porque sempre vai ter alguém com mais fôlego, mais dinheiro... Para bancar aquele desconto, né? Exatamente. Ou mais teimoso. Isso. Porque às vezes não só para tirar do outro, né? Exatamente. Eu morro, mas eu te mato primeiro. Exatamente. Eu sei que eu vou morrer, mas eu te mato primeiro. Então, e é isso que a gente fala. A gente tinha Perfeito. Tem um raciocínio, e aí falando fisicamente mesmo sobre produto, quando a gente começou a fazer projetos, existia sempre uma coisa... Paulo, eu preciso de uma cozinha branca. Eu preciso de uma cozinha branca na loja. Tem que ter uma cozinha branca, porque cozinha branca é o que mais vende. A única coisa que eu não botava na loja é a cozinha branca. Eu não quero o que tu mais vende, eu quero o que tu não vende. Eu quero que... Cozinha branca tu vai disputar com todo mundo tem cozinha branca. Sim. Vamos colocar alguma coisa que seja... Então, você... isso foi, né? Foi disruptivo. Hoje não é mais, claro, né? A gente fala... Claro. Hoje as pessoas entendem isso, mas por quê? Porque existe a cultura do que eu preciso bater de frente com ele. Não, você tem que vender aquilo que tiver mais valor agregado, vender aquilo que o outro não tem. Exato. Porque é aí que você se diferencia. Quando você começa a ter produtos e coisas que o seu concorrente não tem, e quando a gente está falando de produto, eu não estou falando de produto só físico, estou falando de produto atendimento, estou falando de serviço, uma série de coisas, tu começa a se diferenciar e aí ter valor agregado e ter resultado. Assim, obviamente que não é tão simples, tu é economista, sabe disso, não é tão... Mas o caminho é esse. Mas a sua lógica, Paulo, para um arquiteto, ela está perfeita, é isso aí. Valor agregado, margem maior, lucratividade maior, empresa muito mais saudável, com possibilidade de reinvestir num branding. Só que, claro, que hoje todo mundo já sabe isso, né? Isso, então, hoje a gente tem que fazer outras coisas diferentes, né? Mas saber e aplicar é diferente. Isso, você sabe que o conhecimento, e até a gente vai entrar no merchan, é uma coisa que eu percebo muito. As pessoas sabem o conhecimento, muitas vezes. Elas sabem como deve ser feito. Só que elas querem reinventar a roda. É verdade. Você entende? Elas complicam o que é simples, né? Elas sabem, por exemplo, assim, a minha meta esse ano é nadar, Paulo. Eu não sei nadar. Eu sei que eu não sei nadar, mas eu não sou o cara que, se eu posso estar bêbado, eu falo assim, não, Paulo, você pode me jogar aqui numa piscina de 2,30 metros, que eu meço 1,83 m, que eu não vou morrer afogado. Eu vou. Você não sabe nadar. Eu não sei nadar, mas tem pessoas que elas são teimosas, assim, elas sabem o que elas não sabem e mesmo assim elas insistem. Elas se arriscam, né? Exatamente, ou seja, ela quer... Isso é uma dica que eu vou dar para você, empreendedor. Não ache que você vai saber tudo. Contrate profissionais, contrate pessoas para te ajudar. Você pode ver qualquer pessoa de sucesso de empresa, o que ela vai falar? São pessoas e são cérebros, porque o Paulo tem o conhecimento dele, eu tenho o meu e você tem o seu. E você nunca vai saber tudo. Então você nunca vai ter o melhor produto, você nunca vai ter a melhor ideia. Sabe que tem uma frase, o Michael já ouviu essa frase algumas vezes. Isso o Sérgio, que é um dos donos da SCA, ele fala até num depoimento que ele tem. E ele usava muito essa frase, que era uma frase do Amador Aguiar, que ele sempre usava essa frase, assim, e me chamou a atenção. E aí tu falou isso, é muito interessante. Eu tenho pessoas fortes onde eu sou fraco. Perfeito. E é você ter a humildade de entender que você não sabe tudo. Claro. E que você tem que estar cercado de pessoas. Então, essas coisas todas são coisas que a gente vai aprendendo no sentido de tu ter especialistas perto de ti, em todas as áreas. Tu não vai saber tudo. O empreendedor, ele é um empreendedor.
Exatamente. Ele é um visionário. Exatamente. Ele é um cara que vai ter a ideia, que vai fazer a coisa. Mas ele precisa... não sabe quem implemente. Às vezes ele até... Mas ele também não tem que saber. Eu não sei se ele não tem aliás, como saber tudo. Ele não até tem como saber tudo. pode saber... Mas eu acho que ele não é o cara que ele tem que fazer. Ele pode ter as pessoas em volta dele. Exatamente, porque ele precisa achar alguém que entenda melhor do que ele. Vai ter área que vai ser a que ele melhor domina. Essa Sim. vai seguir teus... Aí você vai encontrar, eu não sou bom na finança. Cara, eu vou ter alguém bom na finança. Eu não sou alguém que faz projeto, cria brand de marca. Eu vou ter um Paulo Cardoso para trabalhar comigo. Eu não sou a pessoa que sabe trabalhar com marketing, publicidade. Pô, eu vou ter uma agência, eu vou ter alguém... E aí o teu negócio ele vai ficar muito mais forte, vai dar muito mais resultado, né? Bom, vocês já viram que a nossa conversa aqui ela é muito, muito legal, porque a gente fala de negócios, né? E de alto padrão. Mas para que a gente pudesse estar aqui, a gente tem os nossos patrocinadores. A gente sempre faz um merchan. E o nosso patrocinador mais importante, Paulo, é sempre o nosso convidado, é você. O Paulo, a gente vai deixar aqui o contato do Paulo, da Traço 68, da SCA Fábrica, porque sem o convidado não teria o conhecimento. Só existe o podcast para ter conhecimento gratuito. Sim. Se não tivesse o convidado, não teria o conhecimento gratuito. Valeu. Então, muito obrigado pela tua presença. A gente sabe que está passando pela cidade onde a gente está. Eu sei que teu tempo é raro, escasso. Muito obrigado mesmo. Tenho certeza que você que está nos acompanhando também vai agradecer. Talvez no comentário lá, obrigado, Paulo, depois. Com certeza. Quero agradecer os nossos outros 2 patrocinadores também, com que eles fazem com que a gente possa ter a estrutura, que a gente precisa gravar. Tem todo um trabalho para que esse vídeo possa ir para o ar de qualidade. E um dos patrocinadores é a Carol Cortinas. A Carol Cortinas ela é uma empresa que ela fala que ela veste a casa. Então ela trabalha com veste as janelas, com cortinas, persianas, veste a parede com papel de parede, veste o piso, trabalham com piso vinílico, trabalham com rodapés e carpetes. A gente vai deixar aqui o contato da Carol Cortinas. Se você não precisou, nunca ainda não conhece, a gente vai deixar aqui o Instagram. Dê uma olhada lá, tenho certeza que em algum momento você vai precisar. E o outro patrocinador é o irmão mais novo da Carol Cortinas, que para eles poderem atender um mix maior de produtos, eles criaram uma outra empresa que ela trabalha com tapetes. Nessa sala aqui a gente tem um tapete, né? O tapete ele melhora a acústica, ele melhora, fica mais aconchegante, né? A maioria dos lugares a gente tem um tapete. Então a Carol Decora ela trabalha com vários tipos de tapetes personalizados, principalmente para áreas corporativas. Trabalha também com quadros, fazem quadros sob medidas, né? Muitas vezes o profissional ele quer colocar lá a imagem. Até um tempo atrás isso era difícil. E a Carol Decora ela faz esse trabalho. Até agora recente tem uma casa cor em Santa Catarina que uma construtora contou toda a história dele em fotos e tal. Legal, mais de 50 anos e a Carol Decor que fez esses quadros. Eu vi a imagem, agradecer a RDO, ficou sensacional. E também trabalha com móveis soltos, mesa, cadeiras, sofá, enfim, para a área corporativa. Agradecer também a Carol Decor, a gente vai deixar aqui o contato, mas principalmente o Paulo, a Traço 68 e a SCA. Valeu, Fábrica. A gente que agradece. Isso. E agora a gente vai entrar no conteúdo e no conhecimento de venda. Você foi contratado lá pela SCA. Paulo, vamos montar lojas de alto padrão. O que eles te falaram no começo? Tu consegue ir lá no... Lá atrás. Que pediram, tu consegue de repente lembrar? Eu vou dizer que eu acho que foi um terreno que todos nós crescemos e aprendemos juntos. A gente não tinha... A gente tinha uma visão que era colocar a empresa num outro patamar e num outro momento, né? E criar. Naquela época a gente não falou como a gente fala hoje. Vamos criar uma identidade para a marca. Vamos criar... A gente foi fazendo os projetos e ao longo do tempo a gente começou a ver a necessidade disso. Isso. Né? Então a necessidade de criar essa identidade de arquitetura, ela foi vindo ao longo do processo. O processo inicial qual foi? Eu lembro da gente... Eu trabalhava num outro escritório de arquitetura. E eu lembro da gente fazer essa reunião com o Sérgio lá na SCA e a ideia era a gente fazer os projetos das lojas, né? Criar os layouts. Perfeito. E colocar o produto dentro de lojas exclusivas. Já existia 1 ou 2 lojas exclusivas, eu não lembro agora de cabeça quantas, e era a gente começar a fazer esses projetos para que esses projetos fossem projetos meio que padrão.
né? Mas não é isso, até então a gente não chamava isso de identidade, né? A gente, Perfeito. tá? Ficar algo padrão lá. Colocar o produto e se estabelecer. E aí, vender. aos poucos, isso foi evoluindo, porque uma identidade ela se constrói com isso, com produto, com arquitetura, com marketing, com serviço, com uma série de itens, né, que formam essa identidade. Então, ao longo do tempo, desses 25 anos, a gente foi entendendo, conversando, fazendo as lojas, evoluindo e entendendo que a gente estava criando, sim, uma identidade. E depois essa identidade foi estabelecida, e ela já passou por várias evoluções, e a gente estabeleceu. Hoje a SCA tem uma identidade de rede, né, integrada, que envolve serviços, envolve arquitetura, design, produto, marketing. Então ela criou isso de forma que se tenha. Obviamente que a gente começa a falar sobre isso e as pessoas dizem, mas então é uma marca engessada, tipo o McDonald's, que todo McDonald's é amarelinho, que não sei o que, não sei o que. Nem o McDonald's é mais assim, né? Onde ele, dependendo de onde ele está, ele já acompanha o mercado que ele está. E produtos diferentes, E produtos diferentes, cardápios diferentes, né? Então, a gente... Você vai num lugar frio, tem excelentes cafés no McDonald's. Exatamente. Alguns tipos. Então, a gente começa a perceber que ter uma identidade não significa que eu não vou enxergar aonde essa marca está inserida. Não precisa ser todos iguais. Ela tem que ter os elementos de identidade da rede. Certo. Mas ela tem que enxergar que se eu estou em São Paulo, eu vou ter eu vou respeitar essa identidade, mas eu vou enxergar o mercado de São Paulo. Como eu vou enxergar e como eu vou colocar isso dentro de uma loja? Então, eu vou ter que estudar os comportamentos, estudar o mercado, entender o que os profissionais pedem, entender o que o cliente pede, entender o que mais se consome em termos de acabamento, em termos de cores, em termos de uma série de coisas naquele mercado. Aí, nesse momento, eu estou fazendo uma loja na Bolívia. Como é o mercado da Bolívia? Você sabe que eu vi um vídeo sobre a Bolívia, sobre La Paz, e o pessoal brincando, porque a Bolívia parece uma favela do Rio de Janeiro, porque eles não rebocam as casas por fora. Depende de onde essa pessoa foi, né? Exato. Ele foi um vídeo de internet que era que nem dizer que o Brasil é só índio e mulher pelada, né? Exatamente. Você está fazendo uma loja na Bolívia. Eu estou fazendo uma análise, isso, né? Então, sim, eu vou fazer uma loja em São Paulo e vou fazer uma loja na Bolívia. São extremos. Até não vamos tão longe. Eu estou fazendo uma loja em São Paulo e estou fazendo uma loja em Belém. Perfeito. Então, assim, eu tenho que entender as características de Belém, como eu entendo as características de São Paulo. Então, assim, a identidade da marca ela é preservada e sempre vai ser preservada no mercado onde ela está inserida. Só que eu preciso ter essa identidade. Eu preciso que as pessoas que estão em São Paulo e eventualmente agora eu vou morar em Belém. Eu adoro a SCA. Onde é que eu localizo? Eu continuo entrando dentro de uma SCA. Só que ela vai entrar lá, talvez ela vai ver acabamentos com mais brilho, com mais cor, uma loja maior, mas a base de identidade se permanece a mesma. Só que essa loja de Belém ela está de acordo com o mercado de Belém. A loja de São Paulo, a loja de Teresina, e assim e a da Bolívia, a mesma coisa. Então, a identidade, ela é uma base, mas ela nunca pode, é uma linha bem tênue, assim, ela tem que prevalecer, mas ela não pode anular o mercado onde ela está inserida. Porque senão pode gerar problema de faturamento, né? De não vender, né? De não vender. Porque você conseguir... Porque há um tempo atrás, isso você fez uma colocação bacana, todas as marcas elas imaginavam que elas conseguiam chegar num lugar e impor o seu produto do seu jeito. Mas até as grandes globais players perceberam que isso não funciona. Não funciona. Ou seja, não tem como você chegar num lugar onde sempre é frio,
querer vender algo, sei lá, gelado, totalmente diferente da cultura deles. Não vai conseguir. existe. Existem coisas assim, né? A gente fala algumas coisas do tipo que a gente se adequa, né? A gente percebe em times de futebol, né? Quando empresas têm... no Sul existem 2 times, que é vermelho e azul. Certo. Existem empresas que têm o logotipo que são vermelhas, mas elas querem patrocinar o Grêmio. Elas têm que se adequar. Porque o Grêmio não vai colocar nada vermelho não dá. Dentro da imagem dele. Igual no outro também, no do Inter, não vai ter azul. nada azul. Então, se uma marca, se ela quer e ela acha importante, aí a gente fala que se é importante para posicionamento e para lucratividade, ela estar ligada a um time de futebol, ela vai ter que se adequar à identidade dela. Então, a mesma coisa a gente. A gente teve casos, por exemplo, essa é uma marca extremamente contemporânea, né? Então, ela... já teve casos onde a gente teve que colocar a loja num mercado onde é o mercado de imobiliário, tipo Campos do Jordão. Ou a gente tem uma loja hoje no extremo sul, que é em Pelotas, que a loja é numa casa tombada pelo patrimônio histórico. Então a gente não pode mudar a casa. E o ponto é o melhor ponto que tem. Então a gente adequou a identidade àquele imóvel. Então isso é a inteligência da questão. É você, de novo, fazer com que a identidade seja aliada. As pessoas continuam entrando na loja de Pelotas, enxergando uma SCA, uma identidade da SCA, e ainda com um ponto de vista que, os caras conseguiram colocar a identidade dentro de uma casa que é da década de 40, de 50, que não pode ser mexido absolutamente nada. Em Campos do Jordão foi o mesmo caso, era uma casa antiga, numa arquitetura de Campos do Jordão, e que a gente teve que adequar a loja lá. Então, isso é o ponto interessante e inteligente de você... A gente percebe coisas do tipo bem de outras marcas que também já tiveram que passar por isso e se adequar a uma arquitetura local ou a uma série de coisas. Na Europa a gente enxerga muito isso, né? A gente vê muito essa coisa de grandes marcas modernas, contemporâneas em prédios de 100, 200 anos, porque não pode mudar a arquitetura, entendeu? Claro. E isso com certeza gera um set de conhecimento, né? O Paulo e a Traço precisam ser excelentes, né? A gente tenta, né? Para conseguir, porque com certeza, né, Paulo, você fica no meio e aí, se a gente for falar de negócio, você tá entre uma fábrica e o revendedor. E o revendedor, o franqueado, né? Os dois precisam ter lucro, concorda comigo? Sim. Precisa ser bom para cá, precisa ser bom para cá. Sim. E aí chama o Paulo para o Paulo resolver. É mais ou menos isso? Mas a gente tem uma coisa muito bem, digamos que, não sei se a palavra certa é planejada, mas a gente tem um escopo. Então, tipo, tanto na expansão, que são lojas novas, existe os planilhamentos ou os investimentos, né, que a pessoa vai ter que fazer. Claro. Né? E como qualquer marca de franquia ou de revenda tem, né? Como tem em qualquer segmento. Claro. Então, você vai apresentar essa planilha de investimento. Investimento, tempo para ter o retorno. Exatamente. ROI, e essa isso. planilha ela é montada comigo, com a área de expansão, mas ela é compartilhada com a pessoa que quer abrir, para ela também dizer, não, mas aqui assim, a gente vai adequando isso, mas a gente sempre passa a noção de quanto o cara realmente vai investir. Claro. E qual é o retorno que ele vai ter e qual é o tempo que ele vai ter de retorno, né? E você comentou que tem uma em Campos do Jordão, né? Campos do Jordão tinha, não tem mais. Que é uma cidade turística e tal, parecida com Gramado, né? A gente já teve em Gramado também. Eu vejo uma semelhança, só que não é uma cidade que tem uma população, eu acho que fixa grande. Não, eu vou dizer, era uma loja que atendia, na realidade, não só Campos do Jordão, ela atendia uma região macro em volta, entendi, tá? Tanto que o dono da loja era o mesmo dono da loja, se eu não me engano, de Taubaté. Taubaté fica próximo. Que é próximo. Bem tá? próximo. Então ele tinha uma loja em Taubaté e tinha uma loja em Campos do Jordão. Campos do Jordão é quase que uma extensão. Não era uma loja grande, era uma loja pequena. Sim. Então ele toda a parte, digamos que mais de serviço, estava concentrada em Taubaté. Certo. E lá era aquela coisa de você, de novo, posicionar a marca, porque os grandes investidores, as pessoas de alto padrão vão para Campos do Jordão. Sim. Não sei se ainda é assim, mas na época era. Sim. Existia muitos eventos, principalmente no inverno, grandes marcas como a Bosch, BMW, faziam eventos lá. Então era o momento de
Então, essa loja até foi montada com parcerias, né? Na época com a Bosch e tudo mais. Então, é isso, de novo você ter esse... Bom, vou abrir aqui, talvez eu não tenha o mesmo faturamento da minha... lá de Taubaté, mas eu vou posicionar minha marca. A marca. E quais você acreditam que são os pontos fortes? Assim? O que você acredita que vocês criaram, que vocês fazem que... de melhor, que mais, digamos assim, ajuda o franqueado, que faz fomentar negócio? Como é que... Porque você tem que ter um olhar que não é fácil, né, Paulo? Porque você tem que ter olhar para a direita e para a esquerda, né? Porque por mais que seja... Para o centro também. Porque vamos pensar nos dois stakeholders principais, né? A fábrica e o franqueado. Né? E o mercado. Exatamente, e o mercado. Porque não adianta nada... Sensacional a sua colocação. Porque não adianta nada você só olhar para a fábrica e para o franqueado e esquecer onde que eu estou, né? O mercado. Porque são essas pessoas que vão consumir, né? Exatamente. Eu acho que não é uma questão assim do que o escritório ou eu fiz de melhor. A gente trabalha, e isso é uma parceria, a gente trabalha um conjunto. Eu não consigo estabelecer um projeto de arquitetura se eu não tiver o que colocar lá dentro. Perfeito. Né? Porque você não passa só de uma moldura. Se você tiver uma obra de arte para pôr na moldura, não adianta de nada. Claro. Então, assim, o que a gente conseguiu fazer ao longo desses anos de melhor é estabelecer uma parceria de resultado onde a gente consegue... nem sempre acertamos, né? Claro. Mas na maior parte das vezes a gente acertou e foi assertivo até hoje, ter uma maneira de apresentar os produtos e apresentar as lojas onde realmente mostrasse tudo que a marca é, né? O que é. A gente tem uma coisa que a gente fala muito na SCA, nós lá, né? A SCA não é uma marca de planejados. A SCA é uma marca de design. Então, o que a gente tenta fazer hoje dentro das lojas da SCA é colocar e mostrar design. Não mostrar... produtos planejados, módulos e a corrediça, a dobradiça. Não. A gente faz dentro de uma loja e representa dentro de uma loja o que é criado dentro da fábrica. Essa é uma empresa que tem design, criação, pensa muito em relação a isso. Existe uma participação intensa dos seus revendedores que trazem ideias de mercado para dentro da fábrica. Então, eu acho que a gente consegue, se a gente for falar o que de melhor que a gente criou ao longo desse tempo, foi essa sinergia de estabelecer um espaço onde eu realmente apresento o que a empresa faz de melhor, que é design. E aí ainda tem um outro desafio, né? Porque eu conheço a SCA, né? Conheço de um pouco de comércio de alto padrão. Tem o desafio de que você falou uma coisa que era legal, que a identidade não é só o produto. Porque você tem todo esse produto, você tem todo esse design que a sua fábrica, a SCA, consegue fazer. Você consegue colocar isso na loja. Mas se o consultor, o vendedor ou o franqueado não oferecer e não vender isso... Não adianta nada. Vai ser a mesma coisa que qualquer marcenaria, com todo o respeito, entrega. Concorda comigo? Exatamente. Então, assim, hoje o desafio existem, a gente tem lojas já maturadas, né? Mas uma coisa que... eu acho que, na realidade, assim, a gente fala que existem lojas maturadas, mas eu acho que a gente nunca está 100% pronto. A gente nunca está assim, acabou, não tem mais nada para fazer, está tudo maravilhoso. Porque aonde a gente está inserido... todo dia está mudando. Muda, né? O mercado muda, né? A gente eu estava vendo esses dias uma questão sobre como a Apple cresceu, né? E por que ela cresceu. E o cara falava, a Apple não cresceu por conta de um iPhone, a Apple cresceu por causa de um iPod. Porque na época que a Apple criou o iPod, a gente tinha um Walkman. Exato. Não sei se você lembra, né? Eu sou mais velho, né? Lembro. Exatamente, né? Era uma fita, né? Cassete. Sim, exato. A Apple pegou isso, botou dentro do negócio, que criou uma plataforma de MP3. E a partir dali veio todo o desenvolvimento de produto da Apple. Então, eu acho que isso é você entender as mudanças da sociedade, do mercado, de onde você está inserido. E quando você enxerga isso e entende isso, a gente começa a evoluir. Então, essa questão de
de como as coisas foram acontecendo dentro da SA e de como essa identidade não está só baseada em produto, ela está baseada numa série de questões. Ela está baseada desde o que eu posso oferecer para o mercado, o que eu posso desenvolver, o que eu estou enxergando lá fora, o que eu estou enxergando aqui dentro, as mudanças que acontecem no país, as mudanças que acontecem no mundo. A gente sempre fala, né? A primeira vez que eu fui para Milão foi em 2006 com a SCA. E eu falo que a primeira vez que eu fui para lá, eu parecia uma criança deslumbrada, vendo tudo maravilhoso. Hoje eu vou para Milão e eu acho tudo super bonito, mas eu não tenho mais o deslumbramento e encantamento. Por quê? Não é que as coisas estão feias ou as coisas não são lindas. É porque hoje a gente tem muito mais acesso. Hoje a gente consegue desenvolver coisas tão bonitas e tão diferenciadas que eles desenvolvem. Então, a informação, né? Eu tenho acesso à informação, eu tenho acesso à tecnologia. Eu estou falando de 2006 para 2024. Isso é muito tempo. E pouco tempo ao mesmo tempo, entendeu? Isso, então, assim, a gente consegue, então a gente vai, esse ano a gente foi de novo, a gente viu várias coisas interessantes, mas assim, a Itália é o berço do design, é óbvio que sempre eles vão ter mas a gente percebe quanto está mais próximo. A gente chega ao ponto de ver produtos que a SA desenvolve que estão lá. Que a gente já tinha. Já tem. Que a gente lançou agora uma série de coleções que a gente viu na Itália. E a gente já estava em desenvolvimento. Vamos começar a colocar nas lojas. Então, isso é interessante de tu entender como as coisas evoluem e como essa identidade vai acompanhando. Então, como tu falou, a identidade de uma marca, ela não está ligada apenas ao produto, ela está ligada a várias questões. E até mesmo como a gente enxerga essas mudanças e como eu me adapto a essas mudanças. Porque tu sabe que a gente poderia, aquela máxima, não, mas eu sempre fiz assim, eu vou continuar fazendo porque deu certo. Até não dá mais. Claro, perfeito. Né? E agora eu vou criar aqui o seguinte, porque de repente quem está nos assistindo pode pensar, pô, eles estão falando de coisas de alto luxo, alto padrão, vão visitar aqui SA, Paulo Cardoso, a Traço 68. Mas imagina um empreendedor que quer começar um negócio, por mais simples que seja. Vou dar um exemplo ali, eu vou vender... Vocês no Rio Grande do Sul, o Paulo ele é gaúcho, né, de Porto Alegre, chamam de... Como é que é o nome mesmo do docinho lá? A gente chama de brigadeiro. Negrinho. De negrinho, isso. Você vai vender brigadeiro uma pessoa, primeiro ela vai vender, sabe, na caixa dela, caixinha. Na rua, depois ela vai fazer uma loja. Ela consegue criar uma identidade visual? Ela consegue. Uma identidade para a empresa dela, para o negócio dela. Ela consegue. Dela. E a gente tem isso, vários exemplos, até a maneira como a pessoa... A gente vê vários exemplos disso como hoje. Que ela faz a caixa, né? Tu consegue dar vamos tentar criar essa ideia aqui. Vou te fazer isso. O que tu faz? Digamos que fosse o Paulo, o que você faria? Você faria a caixa mais bacana, a embalagem, o jeito de fazer o doce maior, eu menor, vou te dizer assim, ó, eu acho que a gente já tem isso, a gente já vê isso em alguns lugares, muito claro. Eu já vi pessoas abordando, tipo, eu já vi cara vendendo paçoquinha num sinal de terno e gravata. Criou uma identidade. Você lembra, Dilo? Eu lembro do cara vendendo, entendeu? Quantas vezes você passou no sinal e tinham pessoas vendendo alguma coisa, Paulo? Muitas, né? Mas só quem me lembra, vem à minha cabeça, é esse cara vendendo isso. Por exemplo, esses dias eu estava no shopping e tinha um cara vendendo bolo de pote. Cara, eu vi, ele botou na loja, loja que eu tava, assim, ofereceu pro vendedor, e o bolo de pote dele era um bolo de pote todo diferenciado, com tudo, a maneira dele apresentar. Então, quando tu me diz assim, o que fazer para criar uma identidade? Os caras já estão fazendo. Eles já sabem o que tem. É diferente tu chegar com uma caixinha de bala de goma e dizer, me compra um com aquele olhar de... meu Deus, né? Que ok, as pessoas estão numa situação difícil, a gente entende isso tudo, mas alguns estão tentando se diferenciar mesmo dentro da sua dificuldade, que a gente enxerga nesse país, mas... O cara que vai lá e ele se propôs a botar um terno, uma gravata, para que algumas pessoas enxerguem ele mais do que estão enxergando os outros. E assim ele
talvez vai conseguir vender mais paçoquinha. Provavelmente, faturamento dele. Isso é uma identidade. Ele criou a sua identidade, Exato. entendeu? E outro dia eu tava vendo eu gosto bastante de YouTube, tava vendo um corte de um programa de uma TV famosa sobre pequenas ideias de empreendedores, e a pessoa, ela vendia tipo isso, era um doce diferente lá em São Paulo, e ela falou ela tinha 15 anos, a menina. E ela criou uma identidade, uma forma de vender, na embalagem, tarana. Ela vendia, se não falha a memória, Paulo, a meta dela era conseguir dinheiro para fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Ela falou que eu acho que ela vendia uns R$ 1.500 por dia, vendia 3 dias por semana, sexta, sábado, domingo. Depois vendia sexta, depois saía do colégio, eu estudava pela manhã, e fazia nos outros dias, no horário que não estudava. E aí ela falou que acho que em meio ano ela conseguiu o valor ela bancar tudo, mas ela criou, e aí você falou da identidade visual, de criar uma identidade. Isso. E às vezes a pessoa acha que, a gente está falando do alto padrão, do luxo. Não, qualquer a gente, negócio você pode na fazer. Na realidade, assim, eu acho que quando a gente fala de identidade, Isso. Obviamente que existem investimentos, né? Pra A gente não pode pedir que uma diferentes. pessoa que está numa situação frágil, uma Sem situação dúvida. de risco, uma situação extremamente de pobreza extrema, onde ela precisa se colocar nesse momento, ela vai poder investir, Sim. né? Não, mas algumas pessoas dessas, e eu já vi isso em vários casos, ela se propõe a fazer alguma coisa diferente. É o cara que se veste de Homem-Aranha, Claro. Então, de certa forma, ela está tentando fazer com que um negócio, porque é um negócio, Exatamente. ela está vendendo, Ela tá né? vendendo Está lá um vendendo o negócio. Ela está tentando fazer com que o seu negócio tenha uma identidade e que as pessoas se identifiquem. Identidade é identificação. Então a pessoa vai identificar o cara que está vestido de terno, vai identificar o cara que está vendendo numa caixa diferente, o cara que, sei lá, faz alguma coisa. Então a identidade, ela não necessariamente ela está linkada ou vinculada à questão de alto padrão. Né? A gente vê identidade em qualquer área. Não é? Você pode criar uma identidade e na realidade, quando a gente fala de identidade, a gente fala de identidade para qualquer tipo de produto. Claro. Né? A gente fazia um trabalho de um treinamento na SA falando sobre conceito. Né? O que é conceito? Né? Conceito, se você procurar no dicionário, é ideia. E eu colocava uma imagem de uma Havaianas e de um equipamento de som da Bang & Olufsen. Uma custa R$19 e o outro custa R$30 mil. E aí eu perguntava qual era a diferença dos dois. Não tem diferença nenhuma. É um conceito, é uma ideia. Só que um produto é para um público e outro produto é para outro público. Mas os dois têm conceito. Porque hoje, quando a gente fala conceito, as pessoas sempre acham conceito que é conceitual porque é mais caro. Não, conceito é ideia. Você pode ter uma ideia para vender uma caixa de brigadeiro no sinal, claro, ou de porta em porta, ou você pode ter uma ideia de vender um chocolate de alto padrão do Stefan Bear no shopping, que custa uma barra de chocolate R$300. Sim. Então, assim, os dois têm conceito, os dois têm ideia para vender. Só que ele está atendendo a um público ou dentro de um segmento e o outro está dentro de outro segmento. Basicamente é isso. Show. Mas os dois têm conceito. Né? Sensacional. Acho que essa dica aí vale a pena você voltar a ela e estudar bem, porque foi excelente. E se a gente vamos voltar agora para a SA, para a expansão, para as lojas. Assim, o que você percebeu? Vamos falar de case de sucesso. Né? Eu sou positivo por natureza. Mesmo quando tá ruim, eu tento ver alguma coisa de bom. O que você acredita que faz com que haja essa sinergia entre fábrica e franqueado? O que tu acredita que são as coisas que fazem com que dê liga mais rápido, às vezes, os cases de sucesso? Eu acho que tem uma coisa, isso é uma opinião minha pessoal, claro, né? Olhando às vezes de fora do que eu acompanho, eu acho que tem tem um aspecto extremamente profissional, né? Da empresa, dos seus revendedores, mas tem um olhar familiar. No sentido de que é uma família que criou uma empresa do zero e que iniciou vendendo tampos de concreto, bancos de concreto, anjinho de cemitério de concreto e criou essa empresa que existe hoje, pela demanda. Então, assim,
Era uma bancada de pia, de inox, sim, e que algumas pessoas, mas não vende o móvel embaixo? Não tem o armário para eu botar a pia? O armário para botar a pia. Vamos fazer o armário para botar a pia. E hoje é uma das maiores empresas do segmento. Então, isso é uma empresa que nasceu de uma estrutura familiar e que se mantém até hoje dentro de uma estrutura familiar. Hoje o fundador da empresa está fazendo 94 anos, o seu Augusto. Fazendo hoje 94 anos. Parabéns para o seu Augusto. Então, é uma estrutura. E essa estrutura familiar, a gente começa a enxergar nos seus revendedores, que também têm estruturas familiares, que também sustentam famílias, as suas e as de todos os seus colaboradores. Então, você começa a entender que é uma estrutura onde um revendedor pega o telefone e fala com o dono. Não fala com o gerente, o diretor, o CEO, que nem fala às vezes, claro, né? Fala com o dono. Fala com o filho do dono, que é a terceira geração. Então, isso eu acho que é além de todo o restante profissional, de ser uma empresa de design, de ser uma empresa que tem uma identidade, de ser uma empresa com inovação, né? De tecnologia, claro, séria, idônea, claro, sólida. Eu acho que tudo isso faz. Então, se eu tenho um ponto a destacar, eu acho que é isso. Essa estrutura, essa condução familiar que se estabeleceu, ela se expandiu e refletiu em toda a rede. Isso, tu sabe que você fez um comentário agora, Paulo, que é muito bacana, porque às vezes o proprietário, o fundador, ele não consegue enxergar isso, porque você é aquele ponto que enxerga os dois lados, sabe? O mercado, né? Porque quando é conosco, às vezes a gente não percebe, entendeu? Não percebe a importância. E você falou uma coisa, porque normalmente quando é com a família, né, a gente dá o sangue. Concorda comigo? E a gente briga. A gente briga, a gente se estapeia, a gente dá mas um tu jeito. não pode falar da minha família. Exatamente. Só eu posso falar, entendeu? Exatamente. Então, assim, eu percebo por muito... A gente tem isso, né? A gente briga, a gente xinga. Divergências é normal. Normal, e faz bem pro negócio, Um negócio que não há divergências, ele vai morrer. Como um relacionamento. Se não tem briga, tá morno. Exatamente. E o negócio que não há divergências, ele morre. Por quê? Porque se não há divergências, não há crescimento. Se não há... É igual quando a gente vai para uma academia. Se não tiver esforço, se nunca doer teu músculo, não vai acontecer nada. Exatamente. Então, acho que isso é um estabelecimento familiar que não tenha, existe sim, de novo, é um negócio. Claro. Ele tem que dar resultado, né? Ele tem que faturar, ele tem que dar resultado, é cobrado, assim como é cobrado da fábrica, é cobrado dos revendedores, enfim, claro, existe isso. Mas existe sim uma estrutura que foi até nisso, nas brigas, que é uma questão familiar mesmo, de tipo, vamos... eu acho que isso nasceu com a empresa e isso se reflete com seus revendedores, entendeu? Bacana, bacana. E os desafios, com certeza existem os desafios. A gente comentou um pouco sobre distância, né? Como que eu vou apresentar o produto para alguém, a gente deu exemplos, né, de Belém, alguém de São Paulo, como que eu vou apresentar para alguém do Sul. Além desses, devem existir desafios tipo de logística, talvez, de entrega de pessoas, né, de mão de obra. Eu acho que hoje nesse país a maior dificuldade é mão de obra. Pessoas. Isso, qualquer área. Você é empresário, você sabe disso também, né? Em qualquer área existe sim. A gente foi numa imersão com o Carlos Ferreirinha. E ele abordou, uma das primeiras coisas que ele abordou é isso, que é interessante, porque ele foi bem claro, assim, né? Tipo, vai acontecer um apagão de mão de obra. Vai acontecer, não aconteceu ainda, ou seja, a situação vai piorar. Vai piorar e basta. Entendeu? Porque as pessoas cada vez mais elas não ficam muito tempo, né? Elas não, mudam. Por uma série de coisas, pelo momento, por como é o mundo hoje, por conta de rede social, de uma série de questões, né? Se a gente pegar o celular e dependendo do que a gente vai fazer, a gente vai ganhar mais do que alguém que estudou muito. Exato. Tempo. Então, assim, isso é questionável, isso não é questionável, isso não cabe a gente discutir. Concordo. Mas é uma situação que existe. Então, eu acho que hoje o grande desafio de qualquer empresa, seja SCA, seja em qualquer segmento,
é como você... E essa relação de trabalho com as pessoas também, ela começa a ser revista, ela começa a ser... como que se entende essa relação, né? Como é que vão ser as relações de trabalho para os próximos anos, para as próximas décadas? Como é que isso vai se estabelecer? E não adianta a gente achar que, não, porque eu quero assim... Não, porque as pessoas não querem mais. É outra geração, é outra maneira de olhar a relação com o trabalho, o ganho. É outro. É completo. E tem que se entender que é assim. Pode mudar, pode ser diferente. A gente pode tentar conciliar, enxergar, ver como atuar. Mas não dá para a gente achar que não, porque existe uma situação. Então, o grande desafio é esse, as relações de trabalho, ter as pessoas para trabalhar, ter pessoas com conhecimento para trabalhar. Isso é o grande desafio hoje em dia. E o que você sugere, o que vocês fazem para tentar fazer com que essas pessoas... Você falou bastante também na identidade do atendimento, para criar essa sinergia, para que a pessoa possa perceber. Porque por mais difícil que seja, e eu entendo, porque se o outro lado não quer, não tem jeito, né? Você não consegue treinar alguém que não quer ser treinado, concorda comigo? Sim. É impossível. Sim. Você não consegue ensinar alguém para alguém. Você não consegue ensinar alguém que você não desperte a vontade dela querer aprender. Dela querer aprender e até mesmo dela... como que eu vou falar? Não é só dela querer aprender. É mais profundo do que isso. É dela querer. O que ela quer? Eu acho que o grande desafio hoje para qualquer pessoa, principalmente talvez para o geral, acho que para todo mundo, é assim, o que se quer da vida? O que eu quero da minha vida? Porque quando você estabelece o que você quer da sua vida, você tem um norte, independente do que você quiser, e não cabe a ninguém julgar. Se você quiser resolver morar numa caverna, sozinho, isolado, e sobreviver de frutas do mato, é uma decisão sua. Você quer morar numa fazenda, compartilhando com todo mundo. Ou você quer morar num iate, porque você... De novo, são decisões que você toma. Então, quando tem claro isso, o problema é que a gente percebe que cada vez mais é difícil ter essa definição do que se quer. Claramente, porque todo mundo diz, mas eu sei o que eu quero. Não. Claramente, é saber. Quando você sabe o que você quer, é mais fácil de você pegar um colaborador. Então, tá bom, não, eu quero ter filhos, eu quero casar, eu quero aos 40 anos ter isso, eu quero isso para minha vida. Tá, então isso para sua vida você precisa disso. Então tá bom, então vamos lá, vou te ajudar e tal. Isso seria mais fácil, porque você sabe, a pessoa quer isso. Claro. Agora, mas enfim, vamos lá, respondendo a outra pergunta. O que a gente faz? Vamos dizer que a gente tem esse cenário ideal, né? Que seja as pessoas querendo e estabelecendo o que querem da sua vida. A gente tem uma série de treinamentos, a gente tem uma série de aplicações, de experiências que são colocadas e são mostradas, onde a gente passa isso para quê? Principalmente os colaboradores de loja, eles poderem atender o cliente, mostrarem um diferencial, seja diferenciais de projetos, sejam diferenciais de aplicação de produto, né? Mostrar possibilidades para os profissionais de arquitetura diferente do que sempre foi feito, né? Diferente do que a gente aprendeu. Eu sou uma geração que aprendi móvel com marceneiro, onde o marceneiro fazia os móveis em escala 1:1, em papel, para depois cortar chapa. Então, assim, era uma maneira de projetar totalmente diferente do que é feito hoje. Você fazia no móvel, tinha marceneiros em Porto Alegre que desenhava o seu móvel na escala de 1:1, em papel. E botava lá para você aprovar. Não se faz mais isso. Então é outro momento. Então era tudo... o esquadro era tirado, né? Pegava o canto para ver se estava... Não existe mais isso. Então... Se isso não existe mais, eu tenho que me moldar e mudar a maneira que eu projeto para me adaptar aos novos tempos. Então, eu não posso achar que eu vou projetar móvel ou vou projetar alguma coisa. Isso é lugar comum, talvez, o que eu esteja falando, tá? Mas a gente percebe que em alguns casos não é. Porque a gente pega alguns projetos
que são ainda pensados na parte de técnica e de instalação, que são projetos feitos para marceneiros de 20 anos atrás. E não é mais assim. Não se tem mais uma mão de obra para ficar refilando o móvel na casa do cliente. Então, esse olhar sobre projeto é o que a gente tenta passar para as equipes, para que as equipes passem para os profissionais, para que isso mude esse olhar, né, em uma série de aspectos, né, de detalhes e tudo mais. Então, isso a gente sempre passa. A parte comportamental, a parte de postura para com o cliente. Então, isso a gente sempre... Porque isso faz com que você consiga não ficar, que é o que a nossa conversa lá do começo, que é ficar disputando preço. E quando fica Entendeu? Disputando preço, cara, e com vai aquilo que tu falou, o tiozinho lá, como é que é o nome dele, vai dizer de novo, vai dizer, exatamente. Todos vão falir. Todos vão falir, porque tu fica todo mundo comendo, enquanto o outro tá aqui. Exatamente, não quero saber azul, disso aqui. Exatamente. Então, é difícil, o mercado tá complicado, a gente tem, né, mas assim... Mas tem espaço. Tem gente ganhando dinheiro. Tem né? espaço. Alguém está ganhando dinheiro aí. Com certeza tem espaço. Tem espaço, sim. E a gente está chegando na parte final. Essa parte eu acho que ela é bem legal, porque a gente sempre pega dos nossos convidados as dicas deles, que é uma parte que quem nos acompanhou agora... Por que eu deixo as dicas para o final? Para valorizar aquele que realmente nos acompanhou, né? O que você daria de dicas? Vou começar um negócio. Seja ele... ter uma franquia, começar um negócio. O que você, na sua visão, Paulo, porque você tem uma visão muito interessante, sabe? Porque você não é nem digamos, é o meio e o para frente. E eu vou te dizer uma coisa, assim, eu não sou uma pessoa de negócios. Eu não sou um vendedor, eu não sou nada. Certo. Só que todo mundo diz que eu sou um vendedor, mas eu não me considero um vendedor. Eu percebo que você e nem me considero eu percebo que você é uma pessoa muito observadora, muito analítica. Isso sim. Exatamente, porque você observa e ainda é aquela história, né, que eu tô vendo uma ponta A, B e o mercado, né? O que você daria de dica e sugestões para as pessoas que já têm às vezes um negócio e às vezes se reposicionar, mudar, não ter medo, porque talvez se a SA não tivesse mudado, talvez ela não existisse mais hoje, né? E assim, a mudança da SA não é que a gente mudou, mudei há 25 anos atrás, havia 30 anos atrás, não. A mudança é constante. Eu acho que se eu posso dar uma dica, é não ter medo de mudar. Eu acho que a gente tem, obviamente, não é essa coisa, né, do tipo, todo dia eu vou trocar de emprego. Não é isso, né? Porque até você pode, claro. Mas ok, não é isso. O que eu estou falando é assim, quando eu digo mudar, é mudar a visão que você tem das coisas. Eu acho que, vamos ver os dois aspectos, as duas perguntas, né? Eu já tenho um negócio, o que eu posso fazer para esse negócio melhorar? Eu acho que a todo momento a gente tem que estar enxergando. É desafio. A minha empresa também, a gente está sempre em desafio, a gente está sempre tentando... O mercado de arquitetura e de design é um mercado extremamente concorrente. Né? Hoje em dia, com as redes sociais, você ainda tem mais concorrência ainda, porque você tem que ainda ter essa coisa de ter que estar abastecendo rede social e tudo mais, claro. Que é um desafio. E é uma coisa que para mim, sempre tive uma dificuldade muito grande, até que eu entendi que eu preciso ter uma pessoa para cuidar disso. Então, assim, eu dou isso como exemplo, porque às vezes a gente não enxerga. A gente, não preciso disso, rede social, não estou nem aí. Precisa. Então, o mesmo movimento que eu tenho que fazer e entender que se eu não vou fazer, eu preciso de alguém que faça. Perfeito. Porque senão eu vou ser engolido. Perfeito. Então, eu acho que isso é parar e enxergar o seu negócio e ver. E não achar assim, tá tudo bem, eu estou ganhando dinheiro, está tudo ótimo, vamos lá, vamos seguir. Porque muda muito rápido. Muito rápido. É você enxergar o que está acontecendo e vamos lá. Aí eu, ao contrário, vou abrir um negócio. Aí eu falo de novo aquela coisa. O que você quer? O que você quer?
ter certo, né? O que você quer? E você falou uma coisa que a gente vai longe agora que eu acho que é sensacional. Eu já ouvi pessoas comentando assim comigo. Como eu sou economista é a pessoa dos números, né, Paulo? E a gente faz análise ali, eu tenho uma pós nisso, né? Vamos fazer o melhor cenário, tá? E as pessoas me pedem bastante opinião. Eu já vi algumas pessoas falando assim, eu tô pensando em colocar alguma coisa de alimentação. Você falou o que é? Um exemplo, alimentação, legal. Elas falam, porque a pessoa precisa comer todo dia. Deu assim, alimentação. Você está disposto a trabalhar sábado, domingo, meio-dia? Não tô. Opa, peraí. Então você não pode ter um restaurante. Porque as pessoas comem todos os dias, né? Então, assim, é uma coisa meio assim, eu vi, aquele restaurante bem legal, tá sempre lotado e tal, vou abrir um restaurante. Qual que é o dia que ele tá mais lotado? Sábado à noite. Pois tu tá disposto a estar lá? Ou domingo de meio-dia no almoço da família. É a mesma coisa. A gente vê alguns movimentos do tipo assim, algumas pessoas que veem os escritórios de arquitetura com extremo sucesso, né? Os arquitetos bombando nas redes e viajando e ganhando dinheiro e tal, não sei o quê. Também vou sair do meu trabalho aqui e vou abrir um escritório de arquitetura. Analise bem. Como é que é essa situação? Será que isso que acontece é a realidade de todo o mercado? Será que todos os arquitetos que têm escritório de arquitetura têm realmente esse nível de cliente, esse glamour, essa coisa toda? Ou isso é um percentual pequeno? Então, estou dando um exemplo, tá? Claro. Não é que seja isso, como mas de novo, futebol. Mesma coisa. Então, assim, uns ganham milhões, mas a maioria ganha como influenciador, exatamente, como TikToker. Claro. Assim, de novo, o que o cara faz para... Porque mesmo que eu sou TikToker, mas o cara trabalha, ele tá fazendo alguma coisa, ele tá se dedicando àquilo. Vídeos Então, eu quero ser dono de restaurante porque eu vejo que dá muito dinheiro. Tá, mas tu entende o que é ter um restaurante? Tu entende o que é ter uma franquia do segmento de mobiliário, de decoração, de arquitetura? Onde que tu vai ter que frequentar? Tu sabe o que é ter uma loja de cortinas, de não sei. Tu entende? Então, assim, eu acho que a primeira coisa, o que eu quero e entender se aquele negócio é para mim. Será que aquele negócio é para ti mesmo? Ou, né? Eu acho que é importante isso. E o que a gente fala muito também na SA, a história de tu... que é aí que eu falo que eu acho que é a história da mudança, né? A mudança que é a mudança aquela que às vezes é equivocada. Eu acho que o mudar é você se aprimorar, enxergar os novos tempos como é que estão e você se adaptar aos novos tempos. Agora, aquela mudança que é baseada no quê? Na mudança do... fulaninho, que é a história da mudança do olhar a grama do vizinho. Só que tu não sabe o que o cara tá fazendo para a grama dele tá daquele jeito. Exatamente. E será que tu quer fazer o que ele tá fazendo para a tua grama? Às vezes tu não quer. Então tu só pensa naquela coisa, mas o fulaninho tem a grama mais bonita. Tá, mas tu quer pagar o preço que ele tá pagando? Exato. Né? E aí tu te equivoca e muda sem saber direito. Então é estudar, é descobrir, é pesquisar, é entender os negócios para você poder entrar naquele negócio. Eu acho que é muito profundo. Tenho muitos revendedores que perguntam assim para mim, tu teria uma loja da SCA? Como encantamento teria. Mas como trabalho, não. Porque dá um puta de um trabalho. É trabalho. Sim, é trabalho. Também, então acha que é só você ter uma dia, loja linda, maravilhosa, e o com glamour, uma puta de uma vir, marca, e deu e eu... Não é. É trabalho. É muito trabalho. E talvez eu não esteja disposto a todo esse trabalho, não esteja disposto a me comprometer tanto da minha vida para isso. Como um case de negócio, como case de sucesso, como resultado, é um negócio excelente. Como, né, ter uma loja da SA, isso é encantador. Só que eu sei os bastidores, eu sei o que está de trabalho, o que envolve você fazer isso. Em qualquer negócio é assim. Claro. Né? Então, acho que é muito as pessoas terem essa mentalidade de entender como é cada negócio. E todo negócio, por menor ou maior que seja, é trabalho. Não é
tem trabalho envolvido, né? Como então já acho que é dizia básico Silvio isso. Né? Santos, né? 99% de transpiração É, e 1 de inspiração. exatamente, Bom, não parece, mas a gente já chegou aqui no final, já estamos um bom tempo. Agradecer muito o Paulo, que veio de longe aqui, deixar de novo aqui o contato dele, o escritório dele, que é a Traço. É traço 68, traço 68, a SA Matriz. Agradecer ao nosso amigo Michael também, que indicou e que já participou aqui com a gente. Meu, muito obrigado. Tenho certeza que você que nos acompanhou. Esse é o tipo do conteúdo que você vai voltar lá e fazer as anotações, porque o Paulo deu muito conhecimento aqui que você ia precisar de pós e várias aulas para poder pegar. Da minha Valeu, parte, muito obrigado. é isso. Obrigado pelo convite, obrigado a SA de Florianópolis, ao Michael, obrigado mesmo. Obrigado, boa noite. Boa noite.